Pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Flávio Riberi, coordenador de curso de pós-graduação aqui da Faculdade FPCAF. Desejo aqui muito boa noite a todos vocês, dou as boas-vindas a mais este evento online aqui da FPCAF, em que nós vamos falar sobre inovação, estruturação do modelo de negócios e também o controle orçamentário. Bom, para esse evento mais do que especial, é claro que já fico muito contente de ver aqui que alunos, membros da comunidade FPCAF tomam sempre coragem, abrem as câmeras. É isso mesmo, obrigado, Délia, pelo prestígio. Pessoal, sempre convidamos a todos a abrir câmera, não tem problema nenhum, percam a timidez, tá? Isso é muito bem-vindo, até para melhorar aqui a nossa interação e todo mundo se conhecer, né? Que a grande frustração para um professor é reconhecer seus alunos sempre por uma tela preta com letras brancas, viu? Então, Fernando também, muito boa noite. Mas muito bem, apresentando aqui nossos convidados essa noite, hoje nós recebemos aqui o Jorge Tamariz, ou melhor, posso chamá-lo de Jorge, né? Porque ele é equatoriano, ele é um profissional que construiu uma trajetória na área de finanças, de grandes corporações, e hoje ele é sócio fundador, né, da Abrasol Participações desde 2007. Antes disso, ele vem acumulando uma experiência como CFO, vice-presidente de finanças, da Belarina Alimentos, né? E hoje, nesse novo projeto, em que ele atua como sócio, né, ele constituiu o Fund e também tem como parceiro estratégico a Siemens. Né? Olha, aqui eu desejo muito boa noite e seja muito bem-vindo. Na outra tela aqui, nós temos uma figura muito conhecida aqui da FPCAF, ele que é membro do nosso conselho curador da instituição, ele também é executivo da Associação Brasileira de Custos, ele ocupa a posição como vice-presidente da instituição, é um dos grandes expoentes na área de custos e controladoria aqui no Brasil, o professor Márcio Bolinelli, que é professor da FEA USP também. Professor Márcio, seja muito bem-vindo nessa noite. Pessoal, nós vamos ter aqui uma exposição aqui liderada primeiramente pelo Jorge, e aí vou trazer sempre aqui algumas questões para o professor Márcio debater, né? Então, e fiquem à vontade para colocar suas perguntas aqui no chat para nós. Né? Então, estou vendo que mais pessoas estão tomando coragem, abrindo câmera também. Jonathans, muito boa noite. Enfim, eu vou vendo todo mundo que está tomando coragem, assim como o Luiz Horácio, e vou cumprimentando vocês. Né? Mas, bom, Jorge, eu vou passar a bola a você para começar aqui a parte expositiva. Enfim, você vai fazer uma grande amarração, né? Trazendo o conceito de inovação, como que você introduziu isso para um modelo de negócio e que, claro, vai ter muitos reflexos na contabilidade e na controladoria da organização que você tem aí a responsabilidade de liderar. Então, novamente, te dou aqui as boas-vindas e passo a bola a você. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Márcio, também pelo convite. Boa noite, pessoal. Primeiro, como o Flávio falou, eu sou gringo, eu sou equatoriano, então qualquer coisa, me desculpe o meu sotaque. E, obviamente, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação ao que estou falando, por favor, me avisam tanto no chat para poder responder as questões de uma forma mais adequada. Bom, como o Flávio falou, a ideia desta apresentação hoje é falar um pouco de inovação e trazer essa inovação ao modelo de negócio, ao modelo de negócios que adotamos especificamente na Abrasol, e obviamente complementar isso um pouco com o controle orçamentário, quais são as contabilizações, as políticas contábeis que a gente está seguindo justamente para trazer esta ideia de negócio para a prática e, obviamente, como isso se reflete na realidade do nosso dia a dia. Então, queria começar um pouco explicando o que é a Abrasol, tá? A Abrasol, efetivamente, é uma empresa, como o Flávio falou, que tem... somos 3 sócios fundadores, 3 gringos, de fato, um americano, um colombiano e eu, que sou equatoriano. E, além disso, contamos como nosso sócio maioritário a Siemens. A Siemens hoje detém 49% da nossa empresa. E a Abrasol faz o quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é, efetivamente, somos uma plataforma inteligente de energia como um serviço. Acho que vou trazer um pouco mais de clareza ao longo da apresentação de que quer dizer energia como um serviço na prática, sim? E, como tal, a gente faz o quê? A gente atende clientes comerciais e industriais. Nosso foco está baseado nesse grupo de clientes. Isso, desde um ponto de vista estratégico, porque permite atar
vincular, por un lado, aparte, el negocio de ingeniería, también por lado de los negocios financieros. ¿Sí? Por eso, esa transición del Chile a los modelos de negocio justamente más necesaria. Por lo tanto, los socios, también revestidores y sobre todo los clientes. Estamos en esto, Chile atiende fornece una amplia gama de soluciones de energía para nuestros clientes. Esas soluciones de energía comienzan con una puerta de entrada con energía solar. Y abrange en otras dimensiones, por ejemplo, baterias, gestão, minimização, subestações, carregadores elétricos, ou estamos inclusive vendo como um consórcio de concessionárias renováveis para fazer estações de carregamento elétrico. Todo isso dentro do mesmo escopo, da mesma abrangência do modelo de negócio. Eu gostaria de ter um computador de esse slide. Esse slide Roger, me permite fazer uma breve interrupção a você? A gente está percebendo que tem um pouquinho de falha no som, até o Miguel está aqui sinalizando para a gente. Deixa eu te perguntar, você conseguiria, não sei se você está com um cabo ou desconectar outros aparelhos que estiver conectado à rede, só para a gente tentar melhorar um pouquinho a qualidade da conexão? Só para a gente tentar ver o que está... Aí está melhor, Flávio? Melhorou sim. Perfeito. Tá ótimo. Então, entrando um pouco no nosso modelo de negócio, sim? O Jorge, como falei para vocês... quem sabe se você pudesse voltar no slide anterior, porque acho que toda a sua fala acabou ficando picotada. Claro que sim. Beleza, pessoal. Então, bom, primeiro, desculpas por esses problemas. Me avisam se está falhando ainda o som ou não, tá? Mas, começando, então, da primeira parte desta apresentação, queria comunicar para vocês, ou explicar para vocês o que fazemos como Brasol, sim? Efetivamente, Brasol é uma plataforma de energia como um serviço, tá? O que quer dizer esta plataforma de energia como um serviço? Ou como opera esta plataforma de energia como um serviço? Primeiro, obviamente, a identificação de nosso grupo de clientes-alvo. E nossos clientes-alvo está focado em clientes comerciais e industriais, tá? Isso por quê? Porque isso permite que a gente junte a solução de energia, que, como vocês estão vendo no slide, abrange diferentes dimensões, diferentes áreas, com uma solução financeira. Para quê? Para, obviamente, trazer... para permitir ou viabilizar que um projeto de infraestrutura possa ser alcançado satisfatoriamente e trazer os benefícios necessários para os clientes. Dentro desta plataforma, e se for um modelo, a gente consegue abranger diferentes produtos ou diferentes soluções para os nossos clientes. Estava, como vocês estão vendo, energia solar, energia fotovoltaica, e entrar nas outras dimensões, baterias, soluções de gestão, prestações de clientes, carregadores elétricos. Estava contando para vocês há pouco, inclusive, vocês estão trabalhando agora com uma rede de concessionárias no Brasil, estações de carregamento elétrico. Todo isso dentro do mesmo guarda-chuva, todo isso dentro do mesmo conceito, justamente viabilizar investimentos de uma forma diferenciada, viabilizar investimentos que requerem capital. Jorge, permite a gente interromper novamente. As falhas estão voltando novamente aqui na transmissão. Se gostaria de ter alguma ajuda aqui do nosso suporte, eu vou também pedir para acionar. Não sei se você conseguir talvez rotear, ou se for no limite, a gente poderia até remover a câmera para tentar facilitar o seu tráfego, se você preferir. Vou testar novamente. Agora está melhor? Agora, aparentemente sim, Jorge. Até a Fernanda está dando aqui um joinha para a gente. Obrigado, Fernanda. Acho que
Vamos lá, vamos tentar, depois a gente volta aqui com a câmera, então, se for o caso. Perfeito. Não, não tem problema, não. Desculpa a interrupção, viu, Jorge? Tranquila, tranquilo, acontece. A gente, efetivamente, pessoal, queria fazer esta apresentação, esta exposição presencialmente, mas, obviamente, por temas de pandemia, a gente ainda adotou essa medida um pouco mais híbrida. Me avisam, por favor, se melhora agora, tá? Flávio, estamos bem? Agora sim, Jorge, está perfeito, viu, o som, mas de repente pode ser que seja um momento de instabilidade da sua conexão, talvez, né? Até fiquei com Provavelmente dúvida é se não horrível, mas seria... vocês não perdem de nada, então fiquem tranquilos. Mais interessante é o que estamos vendo aqui na apresentação. Bom, entrando então um pouco mais na parte do nosso modelo de negócio, em que consiste? Sim? A gente estabelece ou leva este conceito de energia como um serviço para um produto financeiro que consiga trazer ou criar essa atratividade dentro da praça de, obviamente, os investidores institucionais e que a gente consiga acelerar de uma forma pragmática, de uma forma programática, esses fluxos futuros que esse projeto vai gerar. Então, em termos gerais, como funciona o nosso modelo de negócio? A Brasol faz o quê? E isso vamos ver também, tanto neste slide, vamos ver um pouco repetitivo nos próximos slides, para que vocês entendam cada vez mais em detalhe o que a gente faz. Mas dentro deste produto financeiro, a Brasol consigue clientes comerciais e industriais que tenham uma necessidade de atacar esta deficiência que é a energia no Brasil. Obviamente um produto bastante caro, um produto bastante elevado e um produto que tem uma representatividade bastante grande dentro das demonstrações financeiras de uma empresa. Tá? Na maioria dos casos, se você está falando de uma indústria, está dentro do top 5, dentro do top 10, dentro dos diferentes custos que uma indústria tem. E se você está falando de um comércio, geralmente ocupa a segunda, terceira posição. E pelas limitações que o mercado traz, pelas limitações que o mercado tem, você não consegue atacar isso de uma forma eficiente. Eis, obviamente, por que a Brasol está entrando dentro desse mercado. Então, trazemos esse cliente, trazemos essa solução, a gente faz o quê? A gente faz todo o investimento, então o cliente, por um lado, em que se beneficia, não vai ter investimento de capital para fazer esse tipo de projetos. Então, acaba esse discurso, acaba esse intuito, acaba essa mentalidade do cliente ter que procurar um retorno para seu investimento, um payback, uma taxa interna de retorno que traga um benefício adicional e que justifique esse investimento perante a diretoria dessa empresa. Então, a gente assume toda essa frente do investimento. Em segundo lugar, a gente oferece um desconto garantido sobre a tarifa que o cliente está tendo. Então, se o cliente hoje está pagando um determinado valor, ele sabe que vai ter um valor a menos através da solução da Brasol. A solução da Brasol é uma solução asset light, então, obviamente, o balanço do cliente não tem essa incidência de ter um ativo adicional, de ter um investimento adicional como fosse um investimento tradicional. E, sobretudo, isso aumenta, por um lado, previsibilidade. Então, ele sabe exatamente quanto vai ter que pagar para a Brasol pelo serviço que está sendo oferecido. Não tem que se preocupar desde um ponto de vista operacional por todo o tema da operação e manutenção desses investimentos. Todo isso está por conta, todo isso está dentro do preço que a Brasol cobra para o cliente. E a gente entra em contratos de longo prazo com esse mercado. Quando eu falo longo prazo, para que vocês tenham uma ideia, hoje a nossa média de prazos dos nossos clientes é aproximadamente contratos de 17,5 anos. Então, são contratos que normalmente você não estaria entrando se você tivesse que fazer um investimento. Ou são contratos que você ou a diretoria geralmente não tem essa visão desse longo prazo para a prosperidade da empresa. Então, dessa forma, a gente assume toda essa carga de capital,
traz um benefício econômico para o cliente e maximiza, obviamente, os resultados deles. Agora, por outro lado, eu tenho que também cuidar de outro cliente interno nosso, que são os investidores. Neste caso, a Siemens. Neste caso, a Siemens é a empresa que coloca o dinheiro para justamente desenvolver esses projetos. E como eu cuido delas? Então, aí vem toda essa parte dessa engenharia financeira, que vocês estão vendo aqui no quadro à esquerda, que vocês estão vendo aqui, estou colocando no ponteiro, mas que vocês estão vendo aqui, de que, obviamente, complementa uma solução, desde um ponto de vista de energia, com uma solução financeira, para, obviamente, criar esse atrativo desde um ponto de vista de investimento. E como fazemos? No momento que a gente assina um contrato, a gente estrutura esse contrato de uma forma de que tenha ou que traga uma capacidade de enforceability, uma capacidade de execução desse contrato que traga garantias para o investidor institucional. Esse contrato, hoje, a gente tem desenvolvido através desse modelo de negócio que é um BTS. Esse BTS significa um Build to Suit. Para que vocês tenham uma ideia, é um contrato utilizado por empresas, por exemplo, de armazéns, galpões logísticos, que você cria um projeto, cria um serviço específico para atender às necessidades específicas do cliente. Para trazer um exemplo, a gente fez usinas fotovoltaicas da EGEA. A EGEA é a principal empresa de saneamento no Brasil. Essa empresa de saneamento, comento isso para vocês para que tenham uma ideia como funciona. Então, a gente fez estes parques solares, assinamos este contrato de BTS, e este contrato de BTS que dá para nós? Além dessa segurança e dessa capacidade de execução que temos sobre esse contrato, a gente também cria ou atrelha dentro desse contrato a área. Essa área gera um direito real de superfície. E esse direito real de superfície, a gente consegue acceder ao mercado de capitais através dele. Então, nosso contrato, que traz essa solução para o cliente desde um ponto de vista de eficiência energética, desde um ponto de vista operacional, desde um ponto de vista de investimento, pode ser estruturado para que acceda ao mercado de capitais. Accedendo ao mercado de capitais, o que acontece? A gente estrutura, desde um ponto de vista de renda fixa, um produto financeiro que pode ser comercializado e que tem um atrativo para que investidores como vocês, como eu mesmo, a gente consiga entrar dentro desse tipo de títulos e ter uma renda fixa garantida no longo prazo. Então, o investidor coloca esse dinheiro, o investidor sendo pessoa física, o investidor sendo o mercado de capitais, coloca o dinheiro, a Brasol antecipa isso através de um instrumento que nós falamos um pouco mais para frente, que é a verdadeira desse direito creditório, e maximizamos, obviamente, esse retorno para nossos investidores. Agora, qual é a parte interessante de tudo isso? A gente, para acceder a esse tipo de capital, a gente tem que seguir uma visão sistemática. Todos nossos projetos seguem mais de 200 critérios de qualidade, que abrangem não só a parte financeira, mas também a parte operacional, a parte de infraestrutura, os suprimentos, os módulos, quais são os componentes que componem isso, e sigue ao pé da letra princípios como os Equator Principles, os princípios do IFC, os critérios de IFC de qualidade, para justamente ter um produto que siga uma estandarização, que tenha uma replicabilidade e que, obviamente, traga uma segurança maior para saber que um investimento que tem uma vida útil acima de 20 anos vai sempre estar em cumprimento com os requisitos do mercado. Tá? Então, isso é muito importante desde um ponto de vista de cabeça de investidor, de cabeça de fundo, porque, obviamente, procura mecanismos e procura estruturas que garantam que o investimento que está sendo colocado vai retornar para eles no longo prazo
e de uma forma bastante eficiente. O que acontece com todo isto? E entrando também na parte de otimização de retornos, sim? A gente tem efetivamente 4 pilares que o modelo de negócio permite atacar, ou que permite cobrir. O primeiro deles sendo a arbitragem do custo de capital. Este é um modelo no qual a gente consegue ter uma taxa interna de retorno expressiva e poder acceder ao mercado de capitais através de uma taxa de retorno que o investidor, pessoa física, podemos falar assim, vai ter acesso. Superando, obviamente, benchmarks, superando comparativos do mercado e, obviamente, trazendo atratividade também para esse tipo de investidor. Então, obviamente, se eu tenho um custo de capital que, ao final das contas, é maior que o meu custo de securitização, eu vou estar maximizando o retorno quando eu accedo ao mercado de capitais. Em segundo lugar, além do contrato de BTS, a gente tem um contrato complementar de operação e manutenção. Este contrato de operação e manutenção também gera uma maior previsibilidade de longo prazo, garantindo fluxos futuros em paralelo e relacionados, obviamente, ao funcionamento desse contrato. Em um terceiro ponto, a gente tem um financiamento incentivo da ESG. Vocês devem ter visto muito agora como esse tema de ESGs, de governança, de sustentabilidade, tem abordado o mercado com uma força bastante considerável. E, obviamente, esse tipo de soluções abrangem e permite entrar esse tipo de investimento, o que garante também um custo de capital mais baixo. E, além disso, e sobre todas as coisas, também temos um valor residual desse ativo. Sim? Então, temos rendimentos adicionais do BTS, dependendo de qual é a porcentagem de securitização que efetivamente a gente está realizando ou accedendo ao mercado de capitais. Tá? Então, como fazemos isso? Como entendemos este modelo de negócio? Para que vocês entendam, é importante segregar, como vocês estão vendo aqui, a nossa estrutura contratual. Então, nós temos com isso o BTS, que é um contrato de renda fixa, ajustado anualmente por inflação, representa entre 70% e 85% das nossas receitas. Isso quer dizer que sabemos que entre 70% e 85% das nossas receitas garantidamente estão garantidas pelo prazo do contrato de BTS. Dentro da diferença está o contrato de operação de manutenção, que cobre entre 15% e 30% da nossa geração de receitas. Esse 15% e esse 30% que está aqui cobrindo através desse contrato de operação de manutenção permite que a gente ofereça esse desconto para o cliente. Um desconto que, dependendo do recurso solar, um desconto que, dependendo da ubicação geográfica do cliente, que dependendo de qual concessionário o cliente está sendo atendido, oscila entre 5% e 30% sobre o que eles estão tendo. Um desconto, de novo, mais uma vez, garantido. Então, o cliente assume e substitui esta parte, substitui obviamente uma parte do seu consumo de energia através desta solução que nós estamos trazendo e gera um hedge natural sobre a sua operação. Por que um hedge natural? Porque uma cobertura de risco natural. Porque o cliente tem a capacidade, através desta diversificação, de ter diferentes fontes que alimentam o seu consumo energético, gerando uma garantia adicional para eles e uma cobertura ante flutuações do mercado que não estão no controle deles. Por exemplo, o tema que a gente tem hoje da alça de energia. A gente não controla qual é o preço que a concessionária vai estar. A gente simplesmente tem que ir lá, pagar por essa conta de energia e ir para frente com isso. Então, a gente tem essa diversificação de risco através de um modelo sustentável que permite maximizar e trazer uma realidade internacional ao Brasil. Graficamente, como vemos isso? Modelo tradicional, o que acontece? No modelo tradicional, você faz um investimento, sem saber, mas esperando que esse investimento gere
retornos que você vai estar recuperando gradualmente ao longo do tempo e atingindo num determinado momento um ponto de equilíbrio. Esperando, obviamente, que esse investimento siga crescendo ao longo da vida útil do projeto e gere essa taxa interna de retorno que a empresa, que o cliente está esperando. No nosso modelo, não. No nosso modelo, automaticamente, o cliente já sabe que não vai ter que fazer um investimento, então não tem essa saída de capital. E, por outro lado, vai ter economias imediatas e garantidas que, conforme vai sendo ajustada a participação da inflação ao longo do prazo do contrato, vão sendo maximizadas e, obviamente, vão trazendo um maior benefício para ele. Em outras palavras, você não tem que pensar, não tem que se preocupar de payback. Você automaticamente já está mitigando esse risco. Você não tem que se preocupar de que o projeto vai estar operando adequadamente. Por quê? Porque a contraparte, neste caso a Brasil, já vai estar assumindo toda essa curva de aprendizado, toda essa curva de ajustes que qualquer tipo de projeto vai necessitar. Então, obviamente, garante, maximiza e permite que o cliente tenha um benefício adicional. Excelente, Jorge. É interessante que o caso que você traz começa a mostrar um reposicionamento no processo decisório de uma empresa cliente quando ela vai tomar uma decisão de algo de grande monta, né? Ao invés de fazer um CAPEX, ela acaba contratando uma despesa ordinária, o que seria um OPEX, né? Agora, lançando a bola aqui ao professor Márcio Borinelli, né? Isso aqui me lembra muito o processo de elaboração orçamentária que as empresas vão ter que fazer, né? Mas que, claro, né, o processo hoje é tão dinâmico, né, de tal sorte que algumas premissas, né, e surgem oportunidades no meio do caminho que reposicionam completamente algo que você concebeu no começo do exercício, né? Prevendo o orçamento como uma forma, uma quantificação do teu planejamento estratégico. E aqui, professor Márcio, na sua visão, assim, fazendo um elo de tudo isso desse caso belíssimo aqui que o Jorge está trazendo, como que você vê que seria o processo orçamentário diante dessas situações, quando você tem uma mudança na forma de enxergar um negócio, né? Quando uma empresa, ela antes tinha um CAPEX, agora ela passa, então, a ter um OPEX, né? O que muda no processo de orçamentação e nesse processo? Se puder comentar, fica à vontade. Obrigado, Flávio. De início aí agradecer o convite, a oportunidade de trocar ideias aqui com você, com o Jorge, com todos os nossos convidados, né? Uma honra recebê-los aqui na FPCAF para a gente falar de um tema tão importante que é a questão de inovação, né? Acho que o grande desafio que hoje move as nossas organizações é a questão de como pensar fora da caixa, né? O que você pode fazer para vencer tantas dificuldades e tantas limitações, né? Eu acho que desde os primeiros contatos que a gente teve com o Jorge, que ele veio contando para a gente, realmente é um case que enche os olhos, né? Em termos acho que eu diria, né, Flávio, de ousadia, de criatividade, e de sucesso, né, em termos do que ele vem apresentando, e não percam, daqui a pouco o Jorge vai colocar outros aspectos aqui importantes. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar é, quando a gente discute, pensa em modelos orçamentários, né, muitas vezes, eu digo que na maioria das vezes, pelo que a gente pesquisa, esse processo ele é de gestão da controladoria, ainda que o processo orçamentário ele esteja disseminado pela organização, normalmente a controladoria é a líder desse processo. E a gente conhece uma série de casos, e a gente precisa fazer uma meia-culpa, de que muitas vezes a controladoria ela acredita tanto em determinadas convicções que ela quer fazer com que o negócio se adapte ao modelo de orçamento e controle dela. E eu acho que o que o Jorge está trazendo para a gente é uma oportunidade de entendermos o quanto
o modelo orçamentário, o modelo de controle, o quanto os nossos sistemas de tecnologia, eles precisam ter a capacidade de se adaptar a esse modelo de negócios que é importante para a organização, né? Se me permite, Flávio, contar aqui uma experiência, né? Eu sou graduado em Ciências Contábeis. E na época que eu me graduei, eu queria seguir carreira dividindo, né, entre mercado e academia, e na época eram poucos os mestrados em contabilidade. Eu trabalhava na área de custos e tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na área de engenharia de produção. Poxa, e foi uma experiência interessantíssima. E eu e outros colegas contadores fomos para esse curso, mas a gente apanhou razoável dos engenheiros. Por quê? Porque existia uma máxima naquele grupo, e que eu acredito que ela seja verdade, que todas as vezes que a engenharia queria fazer uma melhoria da empresa, no processo, para ganhar eficiência, produtividade, alguém da contabilidade, da controladoria, levantava a mão: não, você não pode fazer isso, você não pode mudar isso, porque vai mexer na minha planilha de custos, porque eu vou ter que mudar a forma de apurar o custo. E, obviamente, é uma visão totalmente incorreta, né? Então, acho que a primeira lição que a gente precisa guardar é que o caso que o Jorge está nos apresentando, da Brasol, é apenas um caso de inovação de inúmeros de sucesso que a gente tem que ter no mercado. E aí, toda a parte de controle precisa ter essa capacidade de se adequar a esse modelo de negócios que a organização, dentro do seu processo de planejamento, entendeu que é um modelo de negócios adequado, né? Exagerando, dito de outra forma, que se dane os nossos processos, as nossas planilhas, os nossos sistemas. Nós temos que encontrar meios e mecanismos de conseguir, então, adequar a nossa forma de controle a esse modelo. E não há dúvida, né, que o que o Jorge está apresentando para nós deixa ainda mais claro o quanto essa necessidade de controle ela é fundamental. Na minha visão, qual é o papel fundamental do controle? O papel fundamental é você garantir que aquilo que você planejou vai de fato acontecer. Muitas vezes a gente diz, né, que controle é sinônimo de monitorar, de ficar de olho e tudo mais. Eu acho que o controle ele tem um papel muito mais forte, nesse sentido de assegurar, em especial nesse caso que o Jorge está trazendo, de contratos de longo prazo, quer dizer, com idade média, como ele disse, de 17,5 anos, a gente precisa garantir ao longo de todo esse período, que tudo aquilo que foi determinado para aqueles contratos, que, como ele disse, tem uma série de especificidades, quer dizer, é um contrato com características e soluções específicas para cada cliente, que eu tenha mecanismos de garantir, etapa por etapa, fase a fase, que tudo aquilo vai acontecer conforme planejado. Esse gráfico que o Jorge está projetando aí, principalmente de baixo, você olha para ele é bonitinho, né? Ele é todo linear, ali vai crescendo, né? Então, quer dizer, mas tudo isso eu preciso garantir que de fato aconteça. E eu preciso, então, usar dos mecanismos de controle orçamentário, da controladoria, para fazer isso à luz, de novo, adequado, adaptado a esse modelo de negócio, né? Então, eu preciso ter informações que sejam necessárias no processo, que sejam úteis no processo inicial, quando eu vou construir o projeto, quando eu vou construir o modelo, então eu preciso, naturalmente, ter detalhes de como esse projeto funciona. Por exemplo, acho que o Jorge vai acabar confirmando isso na sequência, é fundamental que quem vai trabalhar nesse controle, nessa construção do orçamento e no controle, conheça a fundo do que trata esse projeto, do que trata o modelo de negócio, que, como a gente está vendo, não é um modelo simplista. Ele tem uma série de particularidades. Então,
eu preciso fundamentalmente conhecer essas especificidades. Bom, e a partir do conhecimento dessas especificidades, eu preciso, então, pensar em que tipos de custos vão acontecer ao longo de todo esse projeto, entender quais são os custos mais vulneráveis a oscilações ao longo do tempo, e não estou falando apenas de custos variáveis, né, mas mesmo aqueles custos fixos, que por razões outras que não o volume de atividade, eles podem sofrer alterações, e para poder entender de que forma eu vou controlar, acompanhar cada um desses tipos de custos. Então, é uma informação que a gente precisa ter bastante clara ex ante no processo, né, na construção, e eu estou imaginando, né, Jorge, que você vai daqui a pouco contar um pouquinho de como vocês fazem isso lá, mas eu preciso ter uma visão completa do longo prazo e não apenas pensar numa visão de orçamento mais tradicional, que é aquela que a gente faz para o ano seguinte, para 2 anos para frente, né? E a questão de você ter depois todo um mecanismo, de novo, não só de monitoramento e acompanhamento, mas de garantia que período a período, seja semestre, ano, eu vou de fato atingindo aquilo que tinha sido projetado. Então, acho que nesse primeiro momento, professor Flávio, acho que são esses os pontos que eu considero mais importantes aí nisso que o Jorge falou, e depois acho que a gente pode ir avançando para outros aspectos, né? A proposta aqui, né, pessoal, é a gente tentar fazer um contraponto, né, do que os modelos teóricos, o que a academia, quais são os cuidados necessários diante de uma realidade prática como essa que o Jorge está relatando. Professor Márcio, quando eu vejo aqui essas barrinhas rachuradas, né, eu fiquei curioso pela tua pergunta, né, que custos que estão aqui dentro, né? Mas é interessante que nessa exposição que o Jorge está colocando, né, é um reposicionamento de uma relação de negócio que uma empresa estabelece com outra, com a sua empresa cliente, de modo que hoje uma grande tendência não é só fornecer mercadorias, né, mas é tender a se promover um serviço linearizado e que tenha uma entrega com maior previsibilidade. Então, o custo para quem contrata, né, que o objetivo não é fazer propaganda, mas quando você coloca, né, o componente de serviço como um conjunto, né, você consegue entender com mais facilidade, né, qual que é ali a previsão que você tem orçamentária, né? O que é diferente de você tentar implementar isso do zero por conta de um projeto como esse que o Jorge coloca, que fala, olha, um projeto de 17 anos, né? Então, quando é uma empresa que não necessariamente tem um know-how e vai construir e faz um CAPEX, né, muito da qualidade do CAPEX está relacionado à sua projeção, né? E a projeção no momento zero, ela é sempre um grande desafio, porque muitas variáveis surgem, inclusive, nos processos de manutenção, né? Às vezes de 5, 10, 15 anos, né? E aí aparecem custos que não estavam previstos ali. Por isso que eu acho que a sua colocação foi muito oportuna. Olha, quais custos estão ali dentro, né? E uma empresa que detém o know-how e transforma isso em um serviço, ela tá conseguindo fazer com uma boa qualidade de projetamento, né? Saber os custos que vão entrar em cada um desses slots aqui no período em que o serviço vai ser prestado. Mas indo nessa linha aqui, Jorge, eu queria te perguntar até na sequência da tua exposição que você vai falar, né, sobre como que é esse processo orçamentário aí dentro da Brasol. Eu fiz aqui essa divagação, entrando um pouco na preocupação do professor Márcio, olhando para o cliente, mas agora jogando o pêndulo de volta para você. Como que é esse processo orçamentário para vocês? Excelente. Então, aproveitando esse gancho e essa apresentação tanto do Márcio como sua, Flávio, a gente, efetivamente, nesses modelos de serviço, quem assume o custo somos nós, né? Então, a participação, a clara definição desse custo é fundamental dentro do processo, sim? E como bem falaram, essa identificação e esse mapeamento dos custos no momento zero é vital para que um projeto de infraestrutura, um projeto dessa natureza, desse prazo, consiga ser algo exitoso, né? Consiga ter o sucesso por detrás disso.
Então, como fazemos e como efetivamente distribuímos este controle deste processo orçamentário? Então, a gente parte no momento que a gente faz uma apresentação comercial, uma proposta comercial para um cliente, a gente já tem um modelo financeiro por detrás que cobre a tua área de desenvolvimento, gestão ativa, desenvolvimento, as terras são necessidades. Jorge, se me permite interrompê-lo brevemente, a gente está voltando com a intermitência aqui na transmissão. Vamos tentar usar aquele recurso paliativo, não sei, talvez remover na câmera, vamos ver. Se você puder repetir um pouquinho, só voltar um pouco no tempo, nas etapas, te agradeço. Então, voltando... As falhas acontecem, viu, pessoal? Não, tranquilo. Voltando novamente ao que estava falando, a gente parte de um modelo financeiro que desde o momento zero automaticamente segue rigorosamente diferentes padrões de custo, porque o custo é o que, ao final das contas, vai garantir a nossa rentabilidade que a gente automaticamente já está garantindo para o cliente, e rentabilidade, obviamente, que vai trazer essa atratividade de investimento institucional. O que temos aqui, então, neste processo, nesta trajetória, obviamente, de desenhar esse orçamento? Então, partimos de um modelo financeiro, desde um ponto de vista, entre aspas, estático. Esse modelo financeiro determinando diferentes variáveis para as diferentes etapas de evolução desse contrato. Etapas que começam com o desenvolvimento do projeto, construção do projeto e posterior gestão desse ativo, incluindo, obviamente, toda a parte de permissos, toda a parte de estrutura, de áreas dentro da parte de desenvolvimento, e passando por uma parte mais detalhada em relação à construção, incluindo a compra dos equipamentos, a instalação desses equipamentos, a gestão sobre o contrato de EPC, sobre o contrato de Engineering, Procurement e Construção, ou seja, um contrato bastante abrangente, e indo para a parte de operação e manutenção. Operação e manutenção não só incluindo fatores corretivos, mas também fatores preventivos, fatores emergenciais e, obviamente, a gestão de que a gente está produzindo com esse segmento, com essa energia, efetivamente está alinhada com o que oferecemos ao cliente e, dessa forma, poder atar as pontas com a oferta de valor que o cliente está recebendo. Então, a gente faz isso, estrutura isso. Então, assinamos o contrato. Uma vez assinado o contrato, já temos esse modelo e começamos o desenvolvimento, a etapa de desenvolvimento. Enquanto vamos estabelecendo essa etapa de desenvolvimento, a gente faz uma coisa que é totalmente atípica para o mercado. A gente inverte a pirâmide tradicional e faz o due diligence pré-operacional. Esse due diligence pré-operacional faz um mapeamento de zonas de risco, quilombolas, áreas indígenas, para justamente garantir que nos próximos 20 anos eu não vou estar destruindo o valor desse projeto, o valor desse investimento. Isso, obviamente, permite que a gente apresente dentro da estrutura, de novo, seguindo um processo bastante sistemático, bastante repetitivo, a gente accede ao que a gente chama ready to build, que é quando o projeto, desde um ponto de vista de desenvolvimento, está concluído e a parte grande do investimento que está relacionada à construção pode começar. Essa parte começa uma vez apresentado ao comitê de investimento, projeto, este livro de due diligence feito, desta diligência feita sobre o projeto, e que, obviamente, vai dar início à construção. Então, aí entra um pouco essa metodologia de orçamentária que passa de uma metodologia estática, com os valores fixos, a uma metodologia mais de forecasting, ou seja, ajustando esses custos. Então, a gente tem esse orçamento base e a gente entra em negociações com os diferentes fornecedores para poder alinhar entre as diferentes linhas do orçamento
qual vai ser a etapa definitiva para entrar na execução. Uma vez que temos isso definido e que a construção começa, a gente entra na parte do controle orçamentário propriamente dito. Então, como o Márcio estava falando, a gente não faz o que a controladoria ou finanças quer. A gente efetivamente faz o que a operação do negócio requer. Então, no nosso modelo, a gente não segue o estándar tradicional de centros de custos e demais devidamente ou previamente definidos. No nosso modelo, seguimos na adequação do que a realidade precisa. Sim? E para ter isso, a gente faz reuniões diárias, semanalmente, por cada um dos projetos, para monitorar como está sendo esse progresso. Por quê? Porque, obviamente, desde um ponto de vista de teoria financeira, nossa taxa interna de retorno sempre vai ser vista como um fator dentro do tempo. Enquanto eu consiga antecipar esses retornos futuros, eu vou maximizar essa taxa. E para isso, obviamente, eu tenho que ter uma previsibilidade desde um ponto de vista de custos bastante detalhada. Sim? A gente não só considera, entrando no detalhe que o Márcio trouxe, a gente não só considera as operações tradicionais, a gente também considera como investimentos de longo prazo, quais são as reposições, qual é a vida útil dos diferentes componentes que está tendo o projeto e como isso automaticamente pode ser traduzido para um valor agregado, tanto para o cliente como para a empresa e, obviamente, seus sócios. Seguindo nisso, e obviamente aqui entrando um pouco também em uma área que acredito, obviamente, falando FIPECAF, falando de contabilidade, falando um pouco de finanças, como tratamos isso, como isso se vê na prática dentro das nossas demonstrações financeiras. Sim? Então, a gente estabelece, e através das estruturas do modelo de negócio que comentei para vocês anteriormente, do contrato de BTS, a gente consegue realizar contabilizações que efetivamente maximizam resultados e que impulsionam a geração de caixa através do mercado de capitais. Então, mais uma vez, por que é importante esse tema de custos, esse controle orçamentário? Porque isso vai determinar a margem que a empresa vai ter e, obviamente, como uma demora dentro da entrega desses projetos pode afetar essa margem. Sim? Então, como fazemos no período de desenvolvimento? A gente, obviamente, recebe esse recurso. Então, o investidor está disposto a realizar esse projeto porque sabe que vai ter por detrás um retorno específico. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, todos os nossos projetos, absolutamente todos os projetos, estão dentro do orçamento previsto inicialmente. E isso só conseguimos através desse monitoramento permanente e através desse entendimento de que quem determina a necessidade real é operações e não é o departamento financeiro ou o departamento contábil. A gente se adequa para demonstrar que a gente está atingindo, está indo pelo caminho certo, mas de uma forma muito mais dinâmica, que depende de projeto a projeto e que depende de características específicas que esse projeto vai ter. Sim? Então, como fazemos? E aqui seguimos uma estrutura bastante diferenciada, comum no mercado, mas obviamente não muito empleada, que são instrumentos financeiros. Sim? E para que vocês entendam isso, a gente segue, entrando aqui um pouco em norma técnica, a gente segue IFRS 9, ou seu equivalente CPC 48, e IFRS 15, e o seu equivalente CPC 47. Então, a gente recebe o recurso, desenvolve o projeto. Uma vez que o projeto está entregue, as obrigações do BTS estão 100% satisfeitas. Isso é nosso gatilho para a gente poder reconhecer, dentro das nossas demonstrações financeiras, um instrumento financeiro, neste caso, um direito creditório, que está integralmente reconhecido, trazendo fluxos futuros desse projeto, desse BTS, que já sabemos e temos essa previsibilidade de para onde vai ir, a valor presente, e através de quê? Através do nosso DRE. Então, se considerarmos isto, a gente faz investimento através do capital recebido pelo investidor. Geramos um imobilizado em andamento. O momento que a gente
cumpre isso, ou essa etapa que a gente chama COD, ou Commercial Operation Date, ou é a data da interconexão, as obrigações desse BTS estão 100% satisfeitas, e a gente reconhece todos esses fluxos futuros através de resultado como uma conta a receber. Então, automaticamente, vocês veem como o momento do período de desenvolvimento estou fazendo todas as saídas de caixa, e o momento que eu atingo essa interconexão, já estou reconhecendo, neste caso ilustrativo, umas contas a receber contra resultado. Se eu comparo contra quê? Que estou baixando aqui? Aqui estou baixando meu imobilizado. Por quê? Porque quem vai ter esse imobilizado, esse benefício desse imobilizado vai ser o cliente. Quem vai ter o controle sobre esse imobilizado vai ser o cliente. Eu que tenho, por outro lado, uma conta a receber. E essa conta a receber automaticamente me gera um resultado. Obviamente aqui, por motivos de simplificação, a gente não está considerando o impacto tributário e, obviamente, como isso se veria dentro das demonstrações, principalmente pensando na área de passivo fiscal diferido, que, obviamente, vai conforme a norma. E aqui vem a parte interessante. O momento que eu já reconheci todo isto, que vocês sabem, a gente não tem ainda toda esta caixa dentro da empresa. Então, o que posso fazer hoje para poder girar essa caixa de uma forma mais eficiente? E aqui vem 2 exemplos para que vocês tenham uma ideia que é bastante interessante, que é, obviamente, acceder ao mercado de capitais. Então, a gente, por exemplo, neste primeiro caso, a gente vende 100% dessas contas a receber, desse direito creditório, vendemos para quem? Vendemos para o mercado. Você, eu, a gente investe nesse tipo de títulos. São tipos de títulos, por exemplo, os certificados de recebíveis imobiliários, que para nós fazem muito sentido pessoa física, porque não tem incidência tributária, porque não tem imposto de renda. E trazemos isso, essa caixa entra para a empresa. Então, fazemos este true sale, este conceito de venda verdadeira, no qual a gente automaticamente registra essa caixa, paga, obviamente, todas as obrigações tributárias resultantes e permite a reciclagem do recurso. Então, este modelo de negócio não é um modelo de negócio fixo, não é um modelo de negócio estático, é um modelo de negócio, ao contrário, um modelo de negócio vivo, que permite, através desta estruturação financeira, reciclar recurso e conseguir ampliar essa base. Sim? Obviamente, a gente pode fazer a mesma coisa, mas parcial. A gente consegue vender parte desses direitos creditórios para o mercado. E a gente se beneficia, por outro lado, obviamente, de ter essas contas a receber que vai estar entrando dentro de um futuro. Sim? Então, é muito interessante o modelo que permite, através, obviamente, de um controle de custo bastante rigoroso, de um controle orçamentário programático, permite, obviamente, maximizar e reciclar esse recurso para justamente atender um maior número de clientes. Muito bom, Jorge. Na verdade, pela sua explicação, o desenho do processo que você construiu aqui, e você, claro, não ia deixar de passar pela contabilidade, né? Tudo começa, né, com o CAPEX da própria companhia, e esse CAPEX, claro, ele passa por um dimensionamento, por um orçamento, ao qual o professor Márcio comentou aqui no primeiro bloco, né? E ele vai desaguar numa etapa em que você começa a administrar um instrumento financeiro, né? Você tem um ativo ali securitizado para que ele justamente comece a gerar um caixa com efeito imediato, né? E aqui, professor Márcio, quando você vê um processo, né, com essa característica, né, começa ali com um ativo tangível, sólido, mas ele termina ali dentro de um instrumento financeiro, o que a contabilidade ela precisa garantir para assegurar todo esse acompanhamento do processo, na sua visão, para que ele tenha ali uma boa resposta efetiva e seja fiel a esse modelo de negócio que o Jorge acabou de descrever? Flávio, acho que quando a gente começou a respirar, principalmente aqui no Brasil, normas internacionais de contabilidade, né, a gente
principalmente quem trabalhava com contabilidade antes, a gente precisou dar uma chacoalhadinha na nossa cabeça, né, nas nossas crenças, nas nossas convicções, né? E uma coisa que eu acho que é bem marcante é essa ideia de você deixar de ter as coisas muito redondinhas, muito objetivas, muito documento comprobatório. Olha, para registrar alguma coisa na contabilidade, você tem que ter documento reconhecido, firma, cartório, para uma visão que carrega um pouco mais de subjetividade, que carrega um pouco mais de julgamento e que coloca o peso na figura do controle, né? Que traz a ideia das probabilidades, né? Possível, remota, provável, né? Então, eu acho que isso que o Jorge está projetando, que didaticamente, né, é claríssimo, né, é perfeito, ele tem um ponto fundamental, na minha visão, que é a questão de você comprovar, né, de você evidenciar que, de fato, se detém um controle sobre aquele ativo que você possa, de fato, espelhar ele nas suas demonstrações, espelhar no seu balanço. Então, acho que o ponto-chave é justamente a contabilidade, a controladoria, ter esse conhecimento, esse acesso às características de todo o projeto, para você poder entender onde há riscos de coisas que eu não possa garantir. Então, por exemplo, o Jorge falou, mas acho que o Jorge vai reforçar isso, a questão de que, por exemplo, os custos, eles são todos garantidos. Me corrija se eu estiver errado, Jorge, mas eles são todos garantidos pelo controlador, que no caso é a Siemens. Quer dizer, então, essas garantias, eu acho que nos permitem você poder realizar esse tipo de evidenciação, né? Então, aí voltamos ao que nós falamos. Se lá, naquele projeto, que eu vou me permitir chamar, no projeto gerencial, né, do negócio, eu tenho tudo mapeado, pensado no futuro, o que deve acontecer em cada momento, quais são as rubricas, quais são os componentes, qual é, como o Jorge falou, o valor agregado de cada componente desse. Então, eu preciso exercer na contabilidade o julgamento de que, de fato, aquilo tem condições de se transformar num ativo, que aquilo tem a probabilidade de ser um ativo. E acho que um ponto importante aqui no modelo é a questão do que é ativo que fica na Brasol e o que é ativo que fica no cliente, que é o parceiro, que está recebendo aquela plataforma de serviços, né? Sem dúvida nenhuma, eu entendo que aumenta o nível de controle, aumenta o nível de ter que revisitar as condições do contrato com frequência para ver se... Porque, veja, eu falei mais cedo, né, que o papel da organização como um todo, mas especial da controladoria, é garantir que o planejado, de fato, aconteça. Só que quando a gente projeta sob um conjunto de condições de incertezas. Muita coisa eu mapeio e eu tenho sob meu controle, mas tem muitas variáveis que são variáveis de mercado e que a gente não tem controle. Quer dizer, uma coisa que me chama a atenção nesse modelo de negócio é essa possibilidade de uma certa estabilidade ao longo do tempo. Acho que essa é uma mensagem, Jorge, que desde que a gente vem conversando com você sobre esse modelo, eu tenho enraizado e percebido que no meu perfil de
eu não posso dizer de investidor, né, Flávia, porque eu sou um mero professor da Universidade de São Paulo, então, uma universidade pública cujo salário é muito pequenininho, então eu não posso me colocar numa condição de investidor. Mas, certamente, se eu fosse um investidor, eu seria um investidor muito conservador, né, pelo meu perfil. Quer dizer, em um projeto desse, eu acho que ele pode unir dois perfis, o arrojado e o conservador, mas ele dá, principalmente ao conservador, essa tranquilidade, né, de cada etapa estar mapeada. E aí, de novo, reforço, né? Acho que o papel da controladoria ele se torna ainda mais importante, porque uma coisa é você contabilizar aquilo que já aconteceu, a outra coisa é você contabilizar essa expectativa desse projeto que vai acontecer. Me parece que acho que é por aí, Flávio. Não sei se você também poderia somar a isso, a essa minha reflexão. Quando começa a olhar para esse modelo contábil aqui, professor Márcio, quando ele fala numa constituição, numa construção de um imobilizado, e ele está usando capital próprio, né? Me vem ali à mente, bom, tá bom, qual o custo que eu estou financiando essa construção desse ativo? E aí a segunda pergunta que vem, conforme tem a descrição do modelo de negócio, quando eu chego e eu converto isso em um ativo financeiro, né? Eu ainda não o tornei em caixa, mas via uma operação, né? Fazendo algo ali equilibrista, né? Então eu transformo um ativo financeiro em caixa via securitização, né? Novamente, existe um custo financeiro, né? Como que isso é levado ao mercado para converter isso em caixa? Mas por isso que eu vou emendar aqui nesse meu comentário a última pergunta aqui ao Jorge, né? É como se fosse a pergunta de ouro, viu, Jorge? Nessa avaliação aqui, o que são os elementos ou o elemento mais importante para você conseguir, para você monitorar, controlar, enfim, fazer gestão, até para que se sustente essa modelagem que você descreveu para a gente? Legal, legal, Flávio. Bom, e entrando nesse detalhe, você está vendo aqui uma coisa na tela que, ao final das contas, fica fixo, que é, obviamente, nosso resultado. Então, a gente tem que controlar dois parâmetros principais. Um indo de cima para baixo, ou seja, de receita para baixo, e outro indo de baixo para cima, que são, obviamente, a parte dos custos. Se eu tenho demora, se eu tenho penalidades, se eu não consigo entregar o projeto em tempo, todo isso vai aumentando esse imobilizado em andamento. E, obviamente, o que vai acontecer? A minha margem vai ficar cada vez mais comprimida. Então, é fundamental essa parte orçamentária, essa parte de controle de custos, porque é o que vai permitir, obviamente, que o projeto gere internamente, ou seja, para os investidores desse projeto, gere esse retorno específico. E caso contrário, obviamente, automaticamente, a primeira coisa que vai ser afetada é justamente esse retorno. E, em segundo lugar, indo desse approach, desse enfoque de cima para baixo, é o que vamos ver aqui no próximo slide. E, obviamente, a parte do custo de capital. Eu vou trazer como maximizo esse resultado. Controlando custos, por um lado, que, obviamente, este gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, obviamente, se eu tenho um custo mais baixo, são custos por reais por watt instalado, sim? Então, obviamente, se eu minimizo esse custo que estou tendo aqui, eu vou maximizar a margem e, por outro lado, eu vou ter qual é esse fator que estou trazendo a valor presente esses fluxos futuros. Sim? Então, são esses dois fatores predominantes dentro desse controle. E, obviamente, aqui falando um pouco também de como vou trazer esse valor, esse fluxo futuro a valor presente a um racional adequado. Então, a gente, obviamente, o que sigue, prática de mercado, é trazer a valor presente o custo médio ponderado de capital, o WACC, como fala em inglês. Sim? Então, um maior WACC, menor dessas receitas. A menor valor presente dessas receitas, menor margem. E fundamental esses custos. G, estão voltando aquelas falhas terríveis. Vamos tentar um modelo paliativo novamente, viu?
Muito bom. Agora volta. Então, o que estava falando são esses dois fatores totalmente predominantes que vão determinar a rentabilidade. Vocês sabem isto, não é numa ciência nuclear. Maior receita, menor custo, maior margem. Menor receita, maior custo, menor margem. A gente aplica exatamente esse mesmo conceito aqui. E, obviamente, pondera isto por diferentes fatores. Fatores que, como o Márcio falou, são controláveis, que a gente tenha efetivamente acesso, e fatores que a gente não tem acesso. Hoje em dia, a gente não tem como controlar essa alta da taxa de juros que tem o mercado. Isso é um fator que está determinado por inflação, por o momento do mercado atual, pelo momento internacional do mercado. Tudo isso influencia nisso. Então, a gente não tem muito controle sobre obviamente, aonde vai essa dívida. Mas, por outro lado, a gente tem controle absoluto sobre como vai se comportar esses custos. E a gente tem um controle absoluto sobre quem está participando dentro desse processo. A que me refiro quem está participando? O momento que a gente tem a capacidade de construir ou de trazer uma taxa de desconto que reflita a realidade da empresa, que obviamente considere os riscos que está tendo, que está garantindo a empresa dentro desse processo. A empresa está garantindo essa certeza de que o que vai vir no futuro está de uma forma já influenciada por fatores tanto endógenos como exógenos da empresa. Sim? Então, a gente tem esse controle, sabemos que esse custo de capital tem um valor. Se você está querendo investir em um projeto A ou projeto B, você sempre vai estar disposto a qual vai ser meu quê? Meu custo de oportunidade. Quanto estou disposto a investir no projeto A que vai me dar X retorno ou investir no projeto B que me vai dar Y retorno. E baseado nisso, você vai determinar onde vai colocar seu recurso. Então, por isso, o fator fundamental para este financiamento de energia depende dessa taxa de desconto. A uma menor taxa de desconto, eu consigo reciclar ainda mais esse recurso. E, obviamente, o mesmo aplica ao contrário. Se essa taxa de desconto sigue aumentando, eu vou penalizando esse retorno que estou tendo. Se esse custo vai aumentando, eu vou penalizando. Então, pensando aqui um pouco na parte de custos, e entrando nessa parte que o Márcio comentou, de que posso controlar e que não posso controlar, tem medidas que, obviamente, são mitigantes desses itens que eu não posso controlar. Por exemplo, eu não posso controlar a taxa de câmbio. Então, se eu estou fazendo projetos de infraestrutura, a maior parte desses componentes que vão constituir o projeto são relacionados a importações que a gente está fazendo. Por exemplo, placas fotovoltaicas, de onde vem? Principalmente vem da China. Então, a gente, como está cuidando disso? Entra isso da China a $1 que eu não consigo controlar. Porém, eu posso estabelecer uma cobertura de risco, eu posso estabelecer um derivativo que vai mitigar essa oscilação e vai trazer, como o Márcio falou, essa estabilidade de longo prazo para as diferentes operações. Então, obviamente, isso é fundamental para nós entender de uma forma adequada como opera o negócio. E em complemento com esse ponto do custo de capital, a gente tem, obviamente, essa maximização de quê? Maximização de um componente que geralmente você utiliza em mercado imobiliário, que é o loan to capital, o valor para, loan to cost, desculpa, que é o valor para o custo. Sim, neste caso seria o valor do programa para o CAPEX. Como maximizo isso? Através, de novo, dessa visão programática que permita reduzir prêmio de risco, que permita reduzir incertezas no processo e que com isso, obviamente, consiga maximizar o retorno que eu estou tendo. Maximizando esse retorno que eu estou tendo, eu posso trazer esses direitos creditórios a um valor superior e trazendo esse valor superior a um custo já devidamente controlado, eu consigo ter uma cobertura cada vez maior.
tendo essa cobertura maior, obviamente estou trazendo maior valor agregado, maior valor econômico para o investidor e, obviamente, o cliente sempre vai estar recebendo isso. A gente nunca pode esquecer, dentro deste modelo de energia como um serviço, que o cliente efetivamente está minimizando qualquer tipo de risco que ele está tendo entrando no contrato conosco. Sim? Então, isso é muito importante entender e, obviamente, o efeito disso. Ou seja, cada vez que eu consigo mitigar isso, diminuir esse risco, diminuir essa oscilação, eu estou conseguindo maximizar o valor que estou obtendo desse processo. Tá? Para que vocês vejam isso na prática e entrando um pouco na teoria que vimos no segundo slide do modelo de negócio. Sim? A gente fez o primeiro CRI de energia fotovoltaica no Brasil. Esse primeiro CRI que a gente fez foi em 2020, em novembro de 2020. E fizemos para uma rede de farmácias grande, uma das maiores do Brasil. O que fizemos? O que tem aqui de interessante? Então, a gente entrou nos contratos, contratos de 20 anos. Dentro desses contratos de 20 anos, a gente fizemos uma emissão por 28,7 milhões. Tivemos um custo de projeto de praticamente 23 milhões. Ou seja, nossa cobertura desse valor da emissão para o CAPEX, para o nosso custo, é de 125%. Isso é totalmente relevante e totalmente interessante ver. Por quê? Geralmente, o mercado está acostumado a ter emissões que este fator que vocês estão vendo aqui tem cobertura inferior a 100%. Essa cobertura inferior a 100%, o que faz? Que, obviamente, você esteja sacrificando o retorno perante o que você está gerando. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente maximizou esse retorno e teve uma cobertura superior para justamente gerar um valor agregado maior para o sócio. O que aconteceu com isso? O investimento do sócio, o investimento da Siemens, neste caso, foi repagado em aproximadamente 6 meses. Então, obviamente, o que estou fazendo aí? Trazendo um benefício para o cliente, maximizando esse retorno para os sócios e, obviamente, trazendo essa segurança, comprovando essa segurança para o investidor institucional. Sim? Então, obviamente, depende de quê? Depende deste momento, depende de como está essa taxa e para onde eu vou conduzir essa taxa. Agora, como se vê isso graficamente? Lembrem o gráfico que o Márcio falou, é um gráfico que parece ser estático, que tem um modelo tradicional que vai para o modelo Brasol. Mas tem exatamente o mesmo comportamento. A gente teve essas saídas de capital. Essas saídas de capital, se eu não tivesse esta linha amarela, demonstra que tivesse acontecido se eu não fizesse a securitização. Entraria novamente dentro do processo normal, do processo tradicional de mercado, no qual eu faço investimento, vou recuperando pouco a pouco esse investimento, em um determinado momento atinge um ponto de equilíbrio e daí espero maximizar esse retorno. Fazendo a securitização, atacando o mercado de uma forma diferenciada, a gente consegue fazer o investimento, mas antecipar todo esse recurso que eu vou receber. Então, automaticamente eu antecipo isso e já entro dentro dessa figura que demonstra como, na prática, o que eu estou levando para vocês, para esse exemplo de que fazemos na Brasol, como na prática a gente efetivamente está trazendo uma coisa diferente para o mercado. Uma coisa que automaticamente está garantindo esse processo e que, obviamente, permite segurar que o investidor, seja Márcio, seja o Flávio, seja eu, ou seja um investidor institucional, tenha esse retorno garantido por detrás e um retorno que, obviamente, saiba e represente uma realidade do mercado de uma forma específica. Então, tem muito a ver com controle, tem muito a ver com previsibilidade, tem muito a ver com orçamento. E a gente traz um modelo diferenciado que, juntando esses diferentes componentes e somando esta inovação de que num modelo tradicional, permite, obviamente, trazer um diferencial para o mercado.
e obviamente permite entrar em um diferencial que gere valor ao longo da cadeia e para os diferentes partícipes desse processo. Então, isso era basicamente o que eu queria trazer para vocês, explicar um pouco para vocês essa inovação e como estamos fazendo esse dia a dia na Abraçol, levando uma ideia, levando essa visão para a prática de uma forma, mais uma vez, programática, para justamente conseguir atingir o oferecido de uma forma sistemática. Então, queria abrir, não sei, Flávio, Márcio, para talvez algumas perguntas, talvez dos participantes, para obviamente poder esclarecer e trazer uma maior clareza do processo para vocês. Jorge, muito obrigado pela sua exposição. E antes de passar aqui a bola ao professor Márcio, eu queria convidar cada um de vocês, por favor, coloquem suas perguntas aqui no chat, assim como vocês perderam a timidez em abrir a câmera no início desse evento, fique à vontade também para abrir a câmera, abrir o microfone e fazer pergunta aqui aos nossos convidados, viu? Eu confesso que eu estou aprendendo bastante, viu? Eu estou vendo aqui, professor Márcio, agora que eu vou te lançar a bola de volta, né? A gente falou tanta coisa nesse evento de hoje. É um belo estudo de caso, né? Um estudo de caso que isso aqui é uma aula em alta voltagem de um MBA, para não falar, não tenho palavras para descrever, né? É uma aula em alta voltagem, em que a gente começou falando um tema que aparentemente era simples, né? Administrável, falando de orçamento, alcançamos o controle gerencial, entramos no meandro da contabilidade societária, começa por um imobilizado, depois chega e se torna um instrumento financeiro. Eu fui anotando cada uma dessas etapas aqui. E aí, por fim, nessa última etapa aqui, o Jorge ainda comenta como que funciona, né, o processo de análise de viabilidade desse projeto, né? Porque, afinal, esse projeto ele tem que conseguir assegurar uma margem para que a companhia consiga, assim, fazer outros novos e, assim, gerar resultado e retorno para o seu acionista. Professor Márcio, qual que é a amarração que você faz de todos esses componentes aqui para você deixar essa mensagem final? E lembrando que, pessoal, se não surgirem perguntas, depois na sequência, seguimos para encerramento, se não tivermos perguntas, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar, mas enquanto isso, professor Márcio, faz aqui seus comentários, fica à vontade. Flávio, não estava combinado com o Jorge, mas antes de eu falar, eu queria fazer uma pergunta. Quando você falou no teu slide 9, Jorge, sobre... Você deu o exemplo do, acho que o primeiro contrato que vocês fizeram para uma rede de farmácias, né? Só para a gente, você falou ali em dimensão de valores, mas em termos de oferta de serviço, a gente está falando de uma plataforma para atender, por exemplo, você colocou ali o site, umas caixinhas do site do projeto, eu estou vendo que é bem ilustrativo isso. Mas em termos de dimensão, não sei se em termos de unidades, o serviço passou a ser oferecido nessa rede, para quantas unidades? Eu não sei se é assim que vocês fazem a medição. Perfeito. Então, este exemplo que estamos vendo aí no slide 9 foram 6 parques solares, ¿sí? Em Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins. E aproximadamente esses 6 parques solares atendem 900 unidades consumidoras. 900 unidades consumidoras. Correto. Então, permite, obviamente, que também os clientes tenham essa entrada a este mundo de energias renováveis e permite que, obviamente, você consiga substituir fontes tradicionais de energia. Então, desde um ponto de vista, conseguimos, através desse modelo específico, fornecer para esses consumidores, para aproximadamente 900 unidades consumidoras no Brasil. Agora, a gente tem outros casos de que, por exemplo, fizemos uma unidade só no local para uma indústria e que a gente, nesse caso, substitui aproximadamente 30% da energia consumida por eles. Então, depende muito do perfil do cliente para justamente atender essa demanda. Ótimo. Obrigado, Jorge. Flávio, então, eu gostaria de encerrar
relembrando o seguinte, que quando eu fiz o meu doutorado na FEA-USP no período de 2002 a 2006, portanto, lá se vão aí são 20 anos que eu comecei o curso. E naquela época eu fiz a minha pesquisa visitando empresas para conversar com controllers para entender qual era o papel da controladoria, ou seja, aproximadamente 20 anos atrás, e eu mapeei em toda a minha pesquisa, né? Foram 88 empresas que participaram da pesquisa e que a gente relatou os dados lá. E são vários exemplos interessantes, mas uma empresa que, àquela época, reforço 20 anos atrás aproximadamente, me chamou muito a atenção, foi a Nestlé, pelo papel que a controladoria exercia em cada um dos projetos. Então, ainda que em outras empresas que eu visitei, eu também encontrei modelos semelhantes, o da Nestlé, ele era, na minha visão, razoavelmente pioneiro aqui no Brasil. Por quê? A primeira característica é que o organograma da Nestlé era um organograma circular, e não esse organograma tradicional que a gente vê aí, caixinhas verticais, uma embaixo da outra. E nesses círculos, a gente via cada unidade de negócio. Então, tinha uma unidade de negócio de chocolates, uma unidade de negócio de café, uma unidade de bolachas, sorvetes e assim por diante. No centro do organograma, você tinha algumas caixinhas com as áreas corporativas. E lá existia uma área de controladoria corporativa. E em cada unidade de negócio, você tinha um business partner. Ou seja, você tinha uma estrutura formalizada de controladoria para respirar cada negócio, para entender cada negócio. E esse modelo que o Jorge traz para a gente me remete muito a esse modelo que eu estou usando como exemplo a Nestlé, mas que está presente em outras organizações, que é esta questão de a controladoria mergulhar no projeto. Por exemplo, esse era o modelo relatado à época. Eu não sei se hoje, eu não tenho mais acesso a essas empresas, se hoje mudou, mas, por exemplo, esse também era o modelo de negócios da GM, o modelo de controladoria da GM. A controladoria atuando no projeto de concepção de um novo modelo do começo ao fim, para fazer toda essa parte de finanças daquele projeto. Então, quer dizer, isso eu entendo que nesse modelo que o Jorge traz para nós é algo fundamental. Quer dizer, a controladoria, ela precisa ser essa parceira do negócio. E quando eu falo parceira do negócio aqui, eu estou pensando numa figura de parceira de cada projeto específico. Então, o Jorge acabou de dizer para a gente que esse exemplo que você trouxe aqui do primeiro contrato para essa rede de farmácia, que envolve 900 unidades consumidoras, quer dizer, só aí você já justifica ter um time, não estou discutindo número de pessoas, e não necessariamente que é um time que fica full time ali 8 horas por dia, mas tem um time que conheça profundamente aquele negócio, que respire aquele negócio em todas as suas nuances. E isso significa que eu preciso entender para muito mais do que contabilidade, controladoria e orçamento. Quer dizer, eu preciso entender do que é esse segmento, do que é esse setor e do que são esses instrumentos ricos todos que o Jorge colocou, que você precisa lançar mão para poder colocar de pé esse modelo. Então, Flávio, para mim, acho que a principal mensagem, quando a gente pensa assim, né, quer dizer, sempre aquela nossa empolgação daquilo que a gente vê de pesquisas e o que a gente sonha para uma área de controladoria, para os artefatos de gestão, para a parte de controle, é essa questão de você, de fato, compreender um negócio a ponto de poder apoiar em todos os momentos, né, o que o projeto precisa, o que o CEO do projeto precisa. Eu fui formado num tempo em que os profissionais de contabilidade e controladoria
nunca queriam em que os gestores nunca queriam ouvir opinião dos contadores, dos controles. Por quê? Porque era sempre não dá para fazer, não, quer dizer, não tinham apoio. E, felizmente, hoje a gente vive uma realidade dessa realidade do controller como um parceiro de negócio. E, nesse contexto, eu acho que isso é fundamental. Te devolvo a bola aí, Flávio. Maravilha, e eu queria também aproveitar, desculpe te cortar, mas para parabenizar o Jorge e a Brasol por esse modelo, e também, Jorge, te agradecer pela oportunidade de compartilhar conosco, com tantos detalhes e com material tão rico, essa experiência de vocês. Sem que a gente planejasse, professor Márcio, Jorge, nós tivemos aqui uma aula de MBA, viu? Então, foi uma aula de MBA com, como você disse, com várias nuances, né? E, Jorge, quero agradecer muito a sua exposição. Foi incrível você trazer esse know-how, né? E aqui a grande lição que fica para quem é um profissional da contabilidade, é claro, tudo parte de um entendimento profundo do que é o modelo de negócio. Eu tenho visto algumas coisas no próprio MBA FRS aqui do FPCAF, né? Que os alunos se interessam muito por entender as operações financeiras, entender como fazer a mensuração, como acompanhar. Eles querem olhar também o lado estratégico, né? Então, você trouxe muito esse conteúdo, né, para falar assim, olha, a contabilidade é um pedaço do processo que se encaixa dentro de um contexto maior, né? Quer entender muito bem o negócio, enfim, para que depois ela devolva ao business informação com qualidade no conceito do business partner, escrito pelo professor Márcio. Eu vou deixar aqui as suas últimas palavras, Jorge, para que você comente. Tem aqui vários comentários aqui já no chat que apareceram. O Douglas Baraldi, muito obrigado pelos elogios. A Fernanda Lemes e também a Cristiane Pellegrini, obrigado aqui. É excelente ter vocês aqui. É muito bom ter um público muito qualificado, né, acompanhando aqui os nossos eventos aqui da FPCAF, né? Sejam vocês alunos e também o público de fora. Isso aqui é um pouco de uma discussão que a gente sempre procura trazer também dentro dos cursos de pós-graduação, né? Por meio de convidados e também o repertório dos docentes aqui da instituição, né? E, bom, Jorge, eu vou passar aqui a bola a você, né? E aí, Jéssica, só respondendo aqui a sua dúvida, né? Quanto à comprovação de horas, né? Se você é aluno da FIPECAF, né? Basta que você esteja aqui identificado no chat, né? Nessa gravação, que a gente consegue capturar isso, ok? Jorge, a bola está com você para as últimas palavras e vamos ao nosso fechamento desse evento, hein? Na verdade, eu só tenho a agradecer a vocês. Acho que esse tipo de discussões não só são boas para os participantes, mas também para os palestrantes, porque, sem sombra de dúvida, eu estou saindo daqui com mais ideias, mais conhecimento para tentar levar isso para a prática e, obviamente, continuar essa visão que temos de longo prazo na Brasol e, sobretudo, tentar cada vez melhorar e cada vez mais aproximar as áreas financeiras com as áreas operacionais da empresa de uma forma mais efetiva, de uma forma mais abrangente e de uma forma, obviamente, que o que vocês acabaram de falar, que cresça e que seja cultivado esse conhecimento do negócio de uma forma diferenciada para justamente trazer esse valor agregado. Muito bom, Jorge. Então, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco e ao professor Márcio Borinelli pela generosidade, sempre nos acompanhando aqui na FIPECAF como professor, enfim, da FEA USP, que vem sempre apoiar as iniciativas e contribuir muito com um repertório largo aí, né? Como você já disse, agora de 2 décadas de experiência, não só estudando, mas também fazendo consultorias na área de custos, controladoria. E é sempre muito bom ter você conosco, professor. Muito obrigado. Deixo aqui um abraço a todos vocês que aqui participantes. Não deixem de acompanhar aqui a FIPECAF no canal do YouTube, nas redes sociais. E nos veremos aqui nos próximos eventos. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite.